galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Vale ou não vale a pena comprar? Se você não é inscrito, clique em se inscrever, compartilhe, comente os nossos vídeos, também dê o seu like, você vai estar ajudando bastante o canal. Conheça a nossa fanpage e também o nosso site do Central HQs, tudo isso está na descrição desse vídeo, assim como os links para caso você queira adquirir essas publicações. Aliás, eu vou começar por um grande clássico da DC Comics, não, dos quadrinhos. Revolucionou a década de 70, junto com uma publicação da Marvel Comics, que saiu em Amazing Spider-Man, mas eu vou entrar no mérito disso daí um pouco mais pra frente. Vamos lá, galera. Lendas do universo DC, a Lanterna Verde e Arqueiro Verde, com roteiros do Dennis O'Neil e arte do sensacional Neal Adams. Essa publicação aqui já saiu por outras editoras, inclusive pela própria Panini Comics, em grandes clássicos DC. Ela vai ser concluída em 3 volumes. Aqui eu tô com o volume 1 e com o volume 2. É uma publicação que tem o preço, cada um deles, de R$ 23,90, 132 páginas. O papel é offset, que dá um clima mais retrô para a publicação. Capa cartonada. Essa edição aqui compila, essa aqui compila as edições 76 a 80 e essa aqui 81 a 85. Mas por que essa série revolucionou os quadrinhos na década de 70? Vamos contextualizar um pouco as coisas. Na década de 60 veio a Marvel Comics e criou os super-heróis que tinham ali os seus defeitos, né? O Homem-Aranha, que é um cara que precisava de dinheiro, fazia bicos de fotógrafo. Nós tínhamos o Incrível Hulk, que era um anti-herói. Então tudo isso aproximava o leitor desses personagens. E a DC Comics não tinha isso. Essa aqui é uma publicação pré-crise, da década de 70, bem dos anos 70 e vai até o ano de 71. O título do Lanterna Verde, ele vinha capengando, sabe? Não estava vendendo bem. Então foi chamado Dennis O'Neil e Neal Adams para criar a história que eles quisessem, né? Mas com o foco de aproximar um pouco mais os personagens dos leitores. Essa publicação ela saiu na série do Lanterna Verde, mas como o Arqueiro Verde tem uma participação tão importante quanto do Lanterna Verde, ele foi um coprotagonista dessa série, ela acaba saindo nos relançamentos como Lanterna Verde e Arqueiro Verde. Então basicamente nós vamos ter nesse volume aqui uma road trip do Lanterna Verde com o Arqueiro Verde pelos Estados Unidos, resolvendo situações mais do cotidiano. Então, por exemplo, eles vão ter que lidar com uma questão indígena, a questão do preconceito racial, um senhorio de um edifício que quer simplesmente banir as pessoas. O Lanterna Verde, ele vai sendo colocado contra a parede em relação à filosofia de vida que ele segue, que é o respeito às autoridades, às leis. Ele é um cara bem legalista, ele é um cara mais racional. Em contraponto, nós temos o Arqueiro Verde, que é um cara mais rebelde, mais revoltado, que questiona as leis, ele age mais com emoção, vamos dizer assim. Então, o Lanterna Verde, o Hal Jordan, vai ter que aprender a lidar com essa situação de simplesmente não obedecer a certas autoridades, por mais legalistas que elas sejam. Ele pode confrontar se ela não for uma lei justa, vamos dizer assim. Nesse volume 1 nós vamos ter outros personagens, não vou mencionar qual para não soltar spoilers, que vão participar dessa viagem pelos Estados Unidos, resolvendo situações que não envolvem grandes super vilões, ainda que eventualmente tenha personagens com superpoderes. A arte do Neal Adams, ela traz um realismo incrível para essa série, é um dos grandes desenhistas dos quadrinhos. O cara é foda, tanto no aspecto estético, mas como na própria narrativa gráfica. O cara é foda. Os textos do Neal Adams, do Dennis O'Neil, não são aqueles textos da década de 70, autorrepetitivos, sabe? Que acaba enjoando um pouco o leitor. É um texto bem fluido, ainda que obviamente tenha alguns vícios, que eu diria, né, que ficaram um pouco no passado. Houve uma evolução na questão narrativa. Nós temos uma história que é de fácil compreensão, você lê numa tacada só. No volume 2, nós temos essa famosa capa aqui, que essa sim que causou um problema relacionado a Comics Code, né? Que seria um selo dos quadrinhos que seria permissivo para os leitores, né? Olha, esse quadrinho não vai subverter a sua mente. E junto com a publicação de Amazing Spider-Man, onde traz o Harry Osborn, né? Que também estava se drogando, nós temos uma publicação que não saiu com o Comics Code. Então,
revolucionou os quadrinhos e mandou esse selo às favas, porque era uma forma de limitar a criatividade dos escritores. As editoras ficavam com medinho, né, de soltar algumas publicações e não receber esse selo. Então a Marvel, junto da DC, acabou chutando o pau da barraca e mandou esse selo à merda. E fizeram muito bem, para não ter uma censura. E essa publicação aqui, ela já não é focada tanto numa road trip dos personagens, esse volume 2. Eles têm uma passagem por outros planetas, mas sempre resolvendo questões que poderiam ter acontecido na Terra, mas já não com esse foco da situação terrena, né? Então, galera, eu digo que é sim um quadrinho de muita qualidade. É interessante você ver as questões que o Lanterna Verde tem que lidar. Esse contraponto entre os dois personagens é muito bem explorado. E nós estamos falando aqui de um marco dos quadrinhos. Falta apenas mais um volume para essa publicação. Essa aqui é o Ricardito, que é parceiro do Arqueiro Verde. E ele descobre que o moleque é um viciado. A capa está dizendo isso, não é nenhum spoiler. E o volume final, que é o volume 3, vai mostrar a reação do Oliver Queen, como ele vai lidar, e eu digo, não é de uma maneira muito paz e amor. E que nota que eu dou para essa publicação, considerando todo o contexto revolucionário dela e ainda um material que você consegue ler sem ficar datado, eu dou uma nota 9. Fica a dica para vocês de Lendas do Universo DC, Lanterna Verde e Arqueiro Verde. O próximo material é Tangram, do Pedro Balboni. Já saíram cerca de 5 edições. É um material que tem um formato entre o formato americano e o formatinho. O papel é couché, capa cartonada. 24 páginas cada uma dessas publicações. Tangram é o nome de um jogo chinês que conta com apenas 7 peças e é possível montar milhares de formas apenas com essas pecinhas. Então, nesse universo de Tangram, o Pedro Balboni ele vai construindo tramas e subtramas que vão se desenvolvendo e aumentando este universo. Não existe exatamente um personagem central da trama. Cada um desses volumes aqui, ele vai abordando uma trama que foi apresentada ou no volume anterior, ou feito de uma menção a ela, e ela vai se desenvolvendo no decorrer da publicação. Eu vou mostrar aqui um pouco da arte para vocês, que evolui bastante. É uma história de super-heróis, ok? Tem um volume, inclusive, que se passa dentro de uma prisão. Você percebe que tem algo maior dentro dessa trama, que já começa aqui com esse início, esse personagem aqui meio cósmico. A arte, particularmente, eu achei que ela deu uma boa evoluída do volume 1 para o volume 5. Um traço que ficou muito legal. Eu diria que quando você lê a primeira edição, você percebe que precisa de um aperfeiçoamento na arte, o que ele conseguiu já nessa edição número 5, tanto na distribuição dos quadros, na angulação das cenas. É uma história que tem um desenvolvimento interessante, e a questão é, ele vai terminar essa publicação com 7 partes, assim como as 7 peças do Tangram. Que nota que eu dou para esse material? Eu dou uma nota 7. Fica a dica e link na descrição. Para finalizar, Mulher Maravilha Terra 1, publicação da editora Panini Comics, material em capa dura, papel couché, cerca de 148 páginas, escrita pelo Grant Morrison, desenhos do Yannick Paquette, que eu inclusive peguei o autógrafo dele na Comic Con Experience de 2016. Terra 1 não é a Terra onde se passam as histórias tradicionais do universo DC, onde nós temos as mensais da editora Panini, com Batman, Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, enfim. Terra 1 é um universo alternativo, inclusive já saiu histórias desse universo que não possui amarras cronológicas. Cada equipe criativa tem a liberdade de escrever o personagem da melhor forma, né, da forma que bem entender. Então já tivemos publicações aqui no Brasil pela Panini do Superman Terra 1, Batman também, Terra 1 volume 1 e volume 2, da dupla criativa Geoff Johns e Gary Frank. E agora nós temos a Mulher Maravilha na visão do Grant Morrison. Essa publicação teve um certo burburinho lá nos Estados Unidos, quando uma feminista resolveu fazer a resenha e criticou que teve uma banalização na sexualização das mulheres, tem porcaria nenhuma. Pra variar, é mais uma feministazinha querendo causar, achar pelo em ovo, criticar inclusive essa capa. Onde já se viu colocar a Mulher Maravilha acorrentada? Que horror! Olha, você tá oprimindo as mulheres. É um bando de doente mental, como é possível? Ô, racinha! Parece até que nós vivemos num estado, né, de censura, e essas pessoas vão dizer o que você pode ou não pode escrever. O Grant Morrison escreve sobre o que
ele quiser, minha filha, não é você retardadinha, que vai dizer o que ele pode ou não escrever, ok? Bom, agora comentando essa publicação no modo paz e amor, né, sem as birrinhas de feminazi retardada, eu particularmente não gostei dessa publicação. O Grant Morrison, ele coloca uma Diana que ela é voltada para a guerra e o ódio contra os homens, né? Porque ela foi criada nesse ambiente. A Ilha Paraíso, ela ficou milênios isolada, criou uma própria cultura, inclusive com uma tecnologia. Nós temos naves voando pela ilha. Elas não têm contato com nenhum homem. E esse ódio tem toda a razão. Inclusive, no início da publicação, a Rainha Hipólita está sofrendo pelas mãos do Hércules. Então esse ódio ao homem é disseminado. E fala-se, né, que ninguém pode sair da ilha. A princesa Diana, ela é acima das outras amazonas, ela tem uma capacidade física maior. E os enquadramentos aqui você percebe claramente, né, uma influência de Prometeia. A Grant Morrison tem uma obsessão pelo Alan Moore, né? São dois gênios e tal, mas é fato que o Grant Morrison tenta sempre pegar um pouco das coisas que o Alan Moore acaba publicando. Mais um pouquinho aqui da Ilha Paraíso. E a princesa Diana, ela acaba ficando curiosa sobre o que tem lá fora, sabe? A partir do momento que ela encontra o Steve Trevor, né? Que aqui ele está sendo representado como um personagem negro, o que particularmente não acho que muda nada, né? E até porque também é um universo alternativo. O Steve Trevor, na verdade, ele sempre foi um personagem que seria a menina da história, né? Afinal, nós temos a princesa Diana, que seria a principal, e o suporte feminino, amoroso, seria o Steve Trevor, né? Fazendo uma correlação. E nós temos aqui uma exploração do lesbianismo das Amazonas, o bondage, né? Uma coisa meio sadomaso das personagens, essa corrente aqui, apesar de ela estar presa, ela tem uma fixação assim em escravizar os homens. A Mulher Maravilha, depois que ela vai para a Terra, obviamente ela vai se indispor, ainda mais com os militares que querem saber onde fica essa ilha e tal. Inclusive, tem um lance ali das várias mentiras que a princesa vai acabar descobrindo no decorrer da história, relacionada não só à Ilha Paraíso, mas em relação a ela. Olha aqui o que eu estou falando para vocês. É uma edição muito bem desenhada, mas o roteiro, sinceramente, a história parece que não se desenvolve muito. É uma coisa meio autocontida, não te dá um prazer de leitura, um redescobrimento da princesa Diana, que aliás o Grant Morrison tentou respeitar bem o criador da personagem, que é um psicólogo, até esse lado aí um pouco mais radical e fundamentalista dela, mas não me convenceu a história. Eu achei uma história bem passável da princesa Diana, e eu não acho que é um material indispensável para vocês, não. Que nota que eu dou para essa publicação aqui? Eu dou uma nota entre 6,5 e nota 7. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Dê o seu like, curtam, compartilhem. Enfim, distribua esse vídeo para a galera aí. Ficamos até a próxima. Fui!